Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa live Orai Sem Cessar. 8 horas mais um minutinho aqui em Blumenau, chovendo há quase 10 dias. Estamos aí vendo um tempo chuvoso aqui na nossa capital alemã do Brasil, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à nossa live Orai Sem Cessar. Eu sei que a qualidade do vídeo não está legal para você aí, né? Estamos transmitindo a 240, né? Nós temos potencial para transmitir até 1080p. O Facebook deixava no máximo a 720p. Agora tem uma política dele que ele diminui a qualidade, mas espero que você consiga pelo menos ver um vulto aí e também consiga ouvir bem, né? Eu acho que o áudio é mais importante do que a imagem. Nós temos uma maior qualidade de transmissão no YouTube, mas nós temos preferido aqui a página do Face, porque tem uma abrangência um pouco maior, atingimos o maior número de pessoas, tá? Por isso que nós voltamos para o Facebook, enquanto ele estiver estável, mas perdemos um pouco de qualidade na transmissão. Bom, já falamos demais, né? Vamos orar, iniciando de fato essa nossa live. Senhor, nós lhe rendemos graças pelo teu grande amor revelado em Cristo Jesus na cruz. Te louvamos pela salvação que o Senhor nos deu, foi consumada na cruz, e temos a certeza que estamos para sempre salvos em Ti. Abençoe-nos agora, Pai, na transmissão desta live. Prepara o nosso coração para que aprendamos de Ti. Deus eterno, que a Tua graça e o Teu infinito amor esteja com cada irmão, cada irmã, e também, ó Deus, quando formos orar a Ti, que o Senhor tenha misericórdia e ouça a nossa voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Hoje vamos andar mais um pouquinho no nosso livro de Atos. Então, Atos, capítulo 20, versículos de 7 a 12. Atos 20, de 7 a 12. Não deixe de deixar um oi, um boa noite, para que a gente envie um abraço para ti ao final. Você que pode, compartilhe no seu perfil, né, a nossa live, para abranger o maior número de pessoas. Compartilhe o link desta live aí no teu grupo da família. A gente compartilha tanta bobagem, né? Compartilha fake news de vacina, compartilha fake news que chá de mamão é bom para um monte de coisa, compartilha receita que ninguém vai fazer, compartilha informação de carro, compartilha coisa que aconteceu lá na Indonésia em 1720, né? E às vezes nós não compartilhamos coisas boas. Então, compartilhe esta live com os teus amigos, amigas, familiares, no perfil teu do Facebook, enfim, né? Assim, nós ajudamos a disseminar a palavra de Deus e conhecimento da palavra. Afinal, nós temos um pequeno estudo antes da oração, né? Então, em vez de ficar compartilhando bobagem sobre vacina e política, compartilhe as coisas de Deus, né? Eu acho que isso é muito mais eficaz. Então vamos lá, Atos 20, versículos de 7 a 12. Eu vou ler o versículo, eu já faço o comentário, tá? Assim a gente ganha um pouquinho de tempo. Lembrando que você pode deixar o teu pedido de oração aí nos comentários, que após o estudo nós vamos orar. Então vamos lá. Versículo 7 de Atos, capítulo 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Primeiro dia da semana, nós temos aqui duas interpretações possíveis. Uns vão dizer que era sábado por volta das 18 horas, sábado depois das 6 da tarde,
praticamente contando já o domingo. Outros vão dizer que era sexta-feira à noite, contando o sábado, tá? E alguns vão dizer que era domingo à noite, para Paulo viajar na segunda-feira. A compreensão que esse primeiro dia da semana é domingo à noite e Paulo viajaria na segunda é muito mais litúrgica, é muito mais por causa da liturgia do domingo, do dia do Senhor, para o cristianismo histórico. Abre um parênteses, é litúrgico, é liturgia. Não acho realmente que há um fundo de importância tremenda nessa questão da santificação do domingo. Corremos um sério risco de termos uma interpretação muito mais católica, romana, não que seja errada, tá? É teologia sistemática, do que realmente dar uma ênfase tão desnecessária para isto, tá? O domingo não pode tornar-se um peso como se tornou o sábado no Novo Testamento, tá? Todos os dias são santos. Então, essa coisa de santificar um dia em detrimento dos outros, só porque é domingo, só porque é sábado, parece-me que foi desconstruído por Cristo. Então, no primeiro dia da semana, o que eu penso, eu particularmente, Anderson, acho que era sábado às 18 horas, por causa do termo sabaton, lá do grego. Eu acho que era sábado à noite. Era comum no sábado à noite eles se reunirem para fazer um jantar, nesse jantar ter a palavra e no meio do jantar, ou ao final, a ministração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Um jantar eucarístico, um jantar com ceia no final, que era muito comum, era uma prática muito comum da igreja antiga. Eu acho que era sábado à noite. Eu acho. Mas se for domingo? E se for quinta-feira? E se for dia 29 de fevereiro, que acontece só a cada 4 anos? Não faz diferença, é só um quê litúrgico. Então, uma disputa teológica que não leva a lugar nenhum. Se fosse segunda-feira, ou terça, ou domingo, ou sábado. Eu acho que era sábado à noite. E Paulo iria viajar. Ritual absolutamente normal dos cristãos do século I, da igreja primitiva. Reunirem-se para jantar, para ouvirem explicações do Antigo Testamento, para serem doutrinados da nova doutrina, né, de Cristo Jesus, ter um momento de comunhão, de partilha, e também o jantar eucarístico, né, o partir do pão, a ministração do pão e do vinho após a ceia, após a comida e tal, que era chamado ágape, né, a refeição do ágape, a refeição do amor. Versículo 8. Discursou até meia-noite, discursou até a meia-noite. Por isso, provavelmente, eu acredito que o pessoal começava esse tipo de preparação às 18 horas, né, 6 da tarde, era um horário importante para os judeus para a refeição. Então, ele se discursou até a meia-noite. Pode ser literalmente que ele começou às 6 e foi parar só meia-noite? Pode, sem sombra de dúvidas. Paulo tinha muito a ensinar e as pessoas estavam muito sedentas, querendo aprender. Mas pode ser também uma hipérbole, pode ser uma figura de linguagem. Esse até meia-noite pode significar que ele falou até tarde, mas não necessariamente meia-noite cravado. Pode ser também. Tá? Também é indiferente. Diferente. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Aqui tem um verbo importante. Havia muitas lâmpadas no cenáculo. Já falei, o cenáculo era um lugar alto, um cômodo grande da casa. Nesta casa era no 3º andar e era um cômodo espaçoso, então devia estar abarrotado de pessoas para ouvirem Paulo. Então, o cenáculo nada mais é que um lugar grande, um cômodo grande na casa. Eu, quando era novo convertido, tinha um devocional diário que ficava pendurado ali na entrada da igreja. Eu via lá no cenáculo. Eu morria de vergonha de perguntar o que era aquilo. Não o devocional, o caderninho, mas o que era cenáculo. E às vezes as pessoas falavam no cenáculo de oração. Eu ficava pensando, o que será que é cenáculo de oração? Deve ser um negócio assim,
extraordinário, deve ser um negócio assim fenomenal, né? Deve ser assim um mistério, como diz meus irmãos pentecostais, deve ser um manto poderoso esse negócio de cenáculo. Aí depois que eu vi que era um cômodo grande da casa, eu fiquei tão decepcionado, falei, mas é só isso. É um cômodo grande da casa, o cenáculo. O termo é difícil, a interpretação é simples. Estavam reunidos no cenáculo, onde estávamos reunidos. Primeira pessoa. Interessante, né? Quando essa mudança na narrativa, na pessoa da narrativa, de terceira para a primeira pessoa, sabendo que o autor de Atos é Lucas, tradicionalmente aceito, até nos círculos um pouco mais críticos quanto a autores, até a própria crítica literária moderna, não descarta Lucas como autor, tá? Lógico, tem uma galera aí que nega tudo, nada para eles existem, é um pessoal meio revoltado. Mas em geral, todos concordam uma unidade entre os teólogos que Lucas é o autor de Lucas e de Atos. E agora ele traz a primeira pessoa. O autor estava presente nesta situação. Ele foi testemunha ocular daquilo que aconteceu. Estávamos reunidos. Então ele muda da terceira para a primeira pessoa aqui a narrativa para dizer, eu estava participando disso. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Foi encontrado morto, né? Eutico quer dizer afortunado. Eutico quer dizer afortunado. O nome, né? O nome Eutico. Então, Eutico quer dizer afortunado. E, de fato, ele seria daqui a pouco. Não há uma crítica, tá, ao discurso longo de Paulo. Pelo contrário, né? Talvez é uma tentativa de justificar por que ele adormeceu. Eutico estava lutando de verdade contra o sono. Deve ter trabalhado o dia todo, estava cansado, ou caminhou bastante de uma cidade a outra, né? Até chegar aqui em Troade e para ouvir Paulo, enfim. E ele é vencido pelo sono. E algo terrível acontece. Ele estava na janela, as casas eram pouco ventiladas, as janelas eram abertas, não havia vidro, não havia persianas, as janelas eram abertas, porém janelas pequenas, abarrotado de gente, provavelmente calor, muitas lâmpadas à base de óleo, né? Algum óleo mais grosseiro, geralmente de oliva ou outros óleos que eram usados como combustíveis. Então o ar era denso, aquele cheiro de pavio, né? de lamparina, coisa ali sobrecarregada, ventilação pouca, né? O ambiente não era dos melhores, tá? E ele estava na janela ali, que provavelmente era o lugar que ele tinha um arzinho fresco para respirar. As janelas não eram muito grandes, então pode ser que ele estava ali bem, assim, bem penduradinho mesmo na janela, tá? Não tão grandes, mas suficiente para ele cair. Pode ser que fosse uma janela um pouco maior e as demais janelas menores. Bom, ele cai do terceiro andar e morre. Então nós temos aqui um episódio trágico, né? Um episódio difícil. Algo que ninguém espera que aconteça. Eu, como pregador, não gostaria jamais que no meio do sermão meu acontecesse algum acidente, principalmente que alguém morresse, né? Eu acho que é algo que ficaria gravado e você ficaria com um trauma disso. Paulo, ao ver a circunstância, ele imediatamente para o sermão, versículo 10. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Paulo imediatamente vai ao socorro de Eutico, que está morto, né? O termo morto é defunto mesmo, não estava desacordado, estava morto. Interessante notar que essa atitude de Paulo lembra a atitude no Antigo Testamento de Elias e de Eliseu, nos episódios que esses profetas também ressuscitam mortos.
Lembramos também do próprio Jesus que ressuscita mortos, e Pedro. Então Paulo agora é colocado em status com esses grandes nomes. É óbvio que não equivalente a Jesus, nenhum deles, né? Mas quanto a Eliseu, a Elias e a Pedro, Paulo agora fica equivalente, porque ele também é um instrumento de Deus para operar esse milagre milagroso mesmo, né? A ressurreição de um morto. Óbvio, pelo poder de Deus. E essa atitude de deitar sobre o corpo e abraçar e envolver lembra muito a atitude dos profetas Elias e Eliseu, né? É propositado, tá? O autor traz este grande paralelo lá do Antigo Testamento para dar este status ao apóstolo Paulo como aquele que também tem o poder de Deus para a ressurreição de mortos, ou seja, ele também é discípulo de Cristo. O reino ali está. Ele está autorizado como apóstolo para pregar o evangelho. Os sinais do reino o acompanham. E, aliás, o reino está acontecendo ali entre essas pessoas no cenáculo em Troade. Por quê? Porque há a ressurreição de mortos, a palavra e há sinais. A palavra e há sinais. Versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Versículo 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então Paulo volta, celebra a ceia, traz à memória aquela refeição que Cristo tem com os seus apóstolos antes da sua crucificação, que era a celebração da Páscoa judaica, agora ressignificada pelo Cristo, ou plenamente explicada, né, completada. Olha, a Páscoa do Antigo Testamento era provisória, ela apontava para isso que vai acontecer comigo. Eu, de fato, sou o Cordeiro de Deus, que sou imolado, que sou morto pelo mundo, para salvá-los dos seus pecados. Então ele faz a refeição eucarística ali, celebra com esses irmãos o partir do pão, né? Os pais da igreja chamavam de partício panis. Então sempre que havia isso, era uma ideia eucarística, uma ideia de ceia, uma ideia de sacramento. Abri um parênteses aqui. Tem um povo que acha que tem que comemorar a Santa Ceia uma vez só por ano. Eu sinceramente vejo essas pessoas em larga escala, celebrando a ceia em quase todas as refeições que eles partiam em comum. Quase toda a refeição que eles tinham, seja à noite ou de manhã, ou de tarde, etc., era comum esse partir do pão. Então nós vemos estas refeições e o partir do pão fazendo parte, tá, da celebração comum nas refeições da igreja antiga. Para João Calvino, o ideal seríamos celebrar a ceia todo final de semana. Para Calvino, a ceia deveria ser ministrada todos os domingos. Até, inclusive, foi um problema dele com os magistrados ou com os dirigentes de Genebra, quando ele era pastor lá da Catedral de São Pedro em Genebra, que eles queriam fazer a ceia uma vez por ano, e sabe-se lá quando. E Calvino toda semana. Ele acabou chegando no meio termo, então uma vez por mês. Mas para Calvino, celebraríamos a ceia todos os domingos. É bem de Calvino isto. É pela quantidade de ceia e você fica super poderoso? De maneira nenhuma. É por aquilo que representa, por aquilo que traz a memória, né, de celebrarmos a ceia do Senhor e trazermos a memória o sacrifício de Cristo, a salvação e etc. Calvino dá um valor muito importante para o sacramento do batismo e da ceia, principalmente. Tá? Uma outra hora podemos falar sobre a visão de Calvino sobre a Santa Ceia. Não sou um bom teólogo sistemático, tá? Então, precisaria estudar bastante para falar com segurança que o que Calvino achou, deixava de achar nas suas entrelinhas, nos seus pormenores, tá? Mas a gente pode tentar fazer um estudo sistemático depois de Atos, de repente sobre alguns temas do que Calvino pensava e dizia nas suas institutas, nas suas cartas, nos seus comentários, etc. Então vamos lá. E por fim, o rapaz é conduzido vivo e foi
confortado e todos foram confortados por poder vislumbrar um grande milagre que aconteceu ali. São os sinais que assinam, são os sinais que referendam, são os sinais que dizem: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está aqui conosco, Cristo é o Messias esperado. Bom, para a gente concluir aqui, uma lição que salta-me aos olhos desse texto é exatamente Lucas fazendo um grande paralelo com Eliseu, com Elias, a maneira que Eutico é ressuscitado, lembrando lá o episódio da viúva de Sarepta e tal, né? Ele coloca Paulo num status importante. Os sinais são para o reino. Paulo é só um instrumento de Deus para tal, mas o ministério apostólico de Paulo é referendado. E Lucas é testemunha ocular disto. Então, um historiador agora não está registrando um relato que ele ouviu, mas daquilo que ele foi testemunha. Então, ele pode com segurança dizer os detalhes de um grande milagre. E isso é história, não é lenda, não é história, não é ficção. De fato, isto aconteceu. Um morto foi ressuscitado pelo poder de Deus e foi registrado para que nós não tivéssemos dúvidas. Deus é soberano para continuar agindo na igreja da maneira que Ele quer, mas sinceramente, com exceção dos relatos bíblicos, eu acredito que esses milagres ficaram restritos a este tempo, da maneira que eles aconteciam. Tenho dificuldades de acreditar que hoje, dado o contexto e realidade da igreja, haja uma ressurreição de fato de uma pessoa morta. Creio que esses dons encerraram-se com a igreja primitiva. Pastor, mas Deus pode ressuscitar o morto? Meu amado, minha amada, Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode ressuscitar o morto, Ele pode mudar a cor do morto, Ele pode mudar o cabelo crespo em cabelo liso do morto e ressuscitá-lo. Pode fazer o que Ele quiser. Deus é Deus. Mas, olhando para a história da igreja, parece-me que esses sinais tinham uma função de dizer: o reino de Deus está se estabelecendo, mas a maneira que ele é estabelecido com o fim do período apostólico, nós temos também uma igreja já consolidada. E agora não precisamos mais desses sinais para dizer que o reino está estabelecido. Temos a Bíblia plena, o cânon completo, etc. Mas respeito quem acredita na contemporaneidade desses dons, que ainda hoje existem pessoas que podem ser instrumentos de Deus para ressuscitar mortos. Não tenho problema. E também não me oponho, pelo contrário. Que se for da vontade de Deus, que de fato Ele opere todos esses milagres que Ele operava no Novo Testamento nos dias de hoje. Mas que seja para a honra e glória dEle e não para a vanglória de ser humano nenhum. Encerro simples assim. Esse texto é importante, para Eutico principalmente, o ressuscitado. Não durma durante o sermão, por favor. Se você dormir durante o sermão, coisas ruins podem acontecer, né? Você pode desabar do banco. Então, por favor, não me coloque numa situação difícil dessa que Paulo, né? Eu não sou esse instrumento de Deus como Paulo foi para ressuscitá-lo. Tá? Então, não durma, vai que você cai do banco. Fique firmemente acordado durante o sermão e os estudos. Mas a dinâmica é simples desse texto. É dar esse status de Paulo como aquele que também é usado por Deus para ressuscitar mortos, fazendo paralelos com Pedro, com Jesus. Óbvio, não pode compará-lo com Jesus, mas ele é um discípulo, né? O discípulo também é abençoado pelo mestre para fazer aquilo lá. E, sem sombra de dúvidas, as figuras de Elias e Eliseu aparecem aqui da maneira que ele ressuscita Eutico, colocando o seu corpo sobre o corpo de Eutico. Que Deus nos abençoe com a palavra. E na terça-feira nós voltamos com mais um estudo bíblico, continuação de Atos. Então vamos aos nossos pedidos de oração. Se você não fez o seu pedido de oração, pode fazê-lo, tá? Então, pedido que aparece aqui para mim, da Marília Gassenfert. Peço oração pela minha amiga Aline e por sua família, porque perderam a mãe, Sandrinha, uma pequena, grande mulher e professora lá de São Francisco do Sul. Então, orar pela Aline, pela família e por todas essas pessoas que estão enlutadas pelo óbito da Sandrinha,
lá de São Francisco do Sul. Pedido que vem aqui também da nossa irmã Carmen Vega. Agradecemos pela vida do pastor Guido Vasquez Ulloa, que está recuperado de uma cirurgia e hoje está de aniversário. Então, aniversário do pastor Guido Vasquez, que é lá do Chile, da Igreja Presbiteriana do Chile. Então, orar pelo pastor Guido. A nossa irmã Letícia Zimmer Rebelo pede oração pela dona Jaci e pela Linda. Dona Jaci está internada, né, desde o domingo, na verdade desde o sábado, né, lá no Hospital Santa Catarina. Está com a condição de saúde bem precária, né? 101 anos também tem a nossa irmã Jaci, sendo o membro mais antigo da nossa igreja. A igreja começou na sala da casa do pai dela na década de 30, né? E a dona Jaci já estava lá. A Letícia também pede oração pela saúde da dona Júlia, que é mãe das nossas irmãs Marisa e Simone. Então, a dona Júlia, mãe da Marisa e da Simone, orar pela sua saúde. A dona Carmen também pede pelas pessoas que estão hospitalizadas em todo o mundo, com corona e por outras enfermidades. E para que a vacina alcance todas as pessoas. Letícia pede também pela recuperação do nosso irmão Valdir, que está internado devido a complicações por causa do Covid-19. E a nossa irmã Cláudia, né? Cláudia, esposa do James, estão chegando agora em Blumenau, eram membros da Igreja Presbiteriana de Limeira. Então, pede pelo pastor Jonas Zulski, que vai ser submetido a uma cirurgia amanhã. Pastor Jonas Zulski, né? Pastor há muitos anos da Igreja Presbiteriana de Limeira, conhecidíssimo ali na região de Campinas, foi presidente da Junta de Educação Teológica ali do Sul, né, Jorete Sul, Junta Regional de Educação Teológica, que compreende o Seminário Presbiteriano do Sul, uma figura muito carismática, né, e ele está sofrendo de um câncer há alguns anos já, agora está com metástase, e parece-me que o câncer alcançou o pulmão e outras regiões ali afins. Então, orar pelo pastor Jonas Zulski, pastor da Igreja Presbiteriana de Limeira, muito conhecido ali na região de Campinas, Limeira, Americana, enfim, todo o entorno ali, Mogi Guaçu, Mojimirim, etc. Então, orar pelo pastor Jonas Zulski. E temos um agradecimento da Camila Michele, que é filha do Edilson e da Sônia, irmã da Stephanie. Agradece pelos ótimos resultados obtidos após retorno médico. Também pede pela saúde deles. Então, a recuperação da nossa irmã Sônia, que tem sido muito boa. Então, vamos lá. Vamos orar por todos esses motivos. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida da Marília, da Denise, derrame bênção sobre elas e sobre todos os seus familiares. Em especial, suplicamos pela vida da Aline e a sua família e todos que estão enlutados, tristes pela partida da Sandrinha, lá de São Francisco do Sul. Tenha misericórdia, Senhor, e console todos que estão sofrendo pela partida da nossa irmã Sandra. Derrama a bênção sobre eles e o Espírito Santo console estes corações. Pai, abençoe a dona Carmen, o seu Omar, tenha misericórdia deles, de toda a sua família, seus amigos e amigas aqui no Brasil, também no Chile. Te louvamos pela recuperação do pastor Guido e te louvamos pelo seu aniversário, suplicando bênçãos sobre a vida do teu servo lá no Chile. Sustenta-o, fortalece, abençoa o seu ministério, a sua igreja e toda a sua família. Nos alegramos, ó Pai, com o aniversário do pastor Guido, suplicando as misericórdias do Senhor sobre ele. Pai, abençoa a nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo e toda a sua família.
Em especial, ó Pai, pedimos pela dona Jaci, pela Linda. Colocamos a dona Jaci nas tuas mãos, ó Deus. E pedimos que seja feita a tua vontade, Pai. Ela é tua, Senhor. Ela é tua, Deus. Colocamos ela diante de ti e suplicamos que o Senhor esteja com ela, Pai. E abençoe a Linda também, valente, esses anos todos, cuidando da sogra. Como Noemi Ruth, um exemplo moderno, contemporâneo de amor, de desprendimento. Então, que o Senhor abençoe muito a Linda também, que sempre está ali demandando amor pela dona Jaci. Dona Jaci, Pai, seja feita a tua vontade, está nas tuas mãos, ó Deus. É a tua serva, a irmã mais longeva aqui da nossa comunidade, e um exemplo de vida cristã. Te louvamos e pedimos pela saúde dela, tão fragilizada pela idade, pelos anos. Senhor, abençoe também a dona Júlia, mãe das nossas irmãs Marisa e Simone. Colocamos a saúde dela nas tuas mãos, suplicando bênção, cura, restauração. Cuida delas, ó Pai. Cuida da família também, que é sempre impactada por notícias quando a saúde não vai bem. Cuida da dona Júlia, ó Deus, que o teu amor esteja com ela nesse momento. Abençoe todos e todas, ó Pai, que estão hospitalizados por causa do Covid e outras enfermidades. Que tua graça, o teu amor esteja, ó Pai, sobre a vida de todos que estão internados, entubados, sofrendo por causa do Covid ou qualquer outra enfermidade. E Deus, abençoe que essa vacina seja eficaz, que ela tenha um alcance global, que haja doses suficientes para todos, ó Pai. E assim, que essa imunização aconteça e que vejamos, de fato, o fim desta pandemia para a honra e glória do Senhor. Pai, intercedemos pela vida da Cláudia, do James, do Brian, da Larissa. Cuida destas vidas, derrama a bênção sem medida sobre eles, ó Pai. Em especial, intercedemos pela vida do reverendo Jonas Uski. Tem há anos lutado contra este câncer e agora um agravamento. Pai, colocamos ele diante de Ti, suplicando a Tua bênção, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, acima de tudo a Tua cura sobre a vida do pastor Jonas e sobre a vida da família dele, ó Pai, da Igreja Presbiteriana de Limeira, todos que estão apreensivos, estão preocupados com a saúde do pastor Jonas Uski. Tua misericórdia, a Tua graça esteja com ele. Pai, nós Te louvamos pela recuperação da Sônia, pelo milagre que o Senhor operou naquela vida, e suplicamos que ela fique plenamente recuperada. Pai eterno, abençoe a saúde de toda a família Westphal, derrama bênção sem medida sobre eles, e que, acima de tudo, ó Pai, este exemplo do Teu grande amor seja um fortalecimento para o nosso coração, para crermos no Senhor, que atende a nossa oração. Abençoe a Camila, abençoe a Stephanie, abençoe a nossa irmã Sônia, o nosso irmão Edilson, Pai. Cuida desta família, supre todas as suas necessidades e livra-os de todo o mal. Pai, colocamos diante de Ti todos os nossos irmãos e irmãs, todos que estão assistindo esta live, todos que assistirão depois, que o Senhor supra as suas necessidades e os abençoe em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá mandar os nossos abraços. Então um abração e uma boa noite muito especial para a Marília e para a Denise, né? A Marília que dirigiu agora os momentos de canções. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Boa noite, presbítero Mike, lá de Carazinho. O Mike é uma bênção de Deus, né? Presbítero, cantor e aspirante ao seminário, né? O Mike está se preparando para ir para o seminário o ano que vem, né? Vai se tornar pastor, não tenho dúvidas que será um grande pastor, muito usado pelo Senhor. Então, nosso irmão Mike, e vamos orar para que Deus abençoe essa pandemia melhorar, para recebermos o Mike um final de semana aqui na igreja, né? Apresentá-lo para a igreja, vai ser seminarista, vai precisar do apoio e da oração dos irmãos aí. Quem sabe nós não adotamos um pouquinho o Mike nesse tempo de seminário, né? Que não é fácil. Então, muito obrigado, viu, Mike, pela companhia. Um abração para ti e para toda a família. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Um grande abraço, que Deus lhes abençoe. Boa noite, Cláudia. Boa noite, James. Que Deus lhes abençoe muito. Um abração para o Brian, para a Larissa.
Boa noite, Lígia Soares. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Um grande abraço para ti e para toda a família. Boa noite, tia Clarete. A tia Clarete está nos assistindo lá de Mogi Guaçu. Um abração, viu, tia? Saudades de vocês aí. Que Deus lhes abençoe. Um abração para a Pri, para a Daia, para o Dudu, para a Laura, para o Andrezinho, para o André, enfim. Que Deus abençoe toda a família aí. Boa noite, João. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria. Que Deus lhes abençoe, né? O João, meu vizinho de porta aqui no condomínio. Um grande abraço, viu, João? Deus abençoe. Um abração. E um abração para a dona Zenaide também, né? A mãe do João, que está passando uns dias aqui. Dona Zenaide mora lá em Jacutinga, ali no sul de Minas Gerais. Deus abençoe, viu? Um abração para ti, viu, João? E para toda a família. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Mogi Guaçu, né? Nós falamos a Solange, é a Sol. Que Deus abençoe, viu, Solange? Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço para ti. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana. São os nossos irmãos lá de Xanxerê. O seu Dino é presbítero da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, sempre ligadinho conosco. Grande abraço, viu, dona Zeni? Estamos com saudades da senhora. Do seu Dino também. Da Ana, mais ou menos. Da Ana, mais ou menos. Boa noite, Pedro Morauer. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo aí à nossa live. Boa noite, Camila. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Dilson. Boa noite, Sônia. Que Deus nos abençoe muito aí em Pomerode. Obrigado pela companhia, tá? Boa noite, Elivânia. Um abração para ti. Um abração para a Raica, para a Raquel, para toda a família aí, para a dona Marisa, tá? Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Bom, isso aí. Devidamente dados os abraços, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, domingo, o nosso culto presencial. Domingo, o nosso culto presencial, às 9 horas da manhã. Você que pode, você que não está com sintomas de gripe, você que não é do grupo de risco, você que não teve contato com pessoas com sintomas gripais ou com Covid, é muito bem-vindo para participar conosco do culto presencial, domingo às 9 horas da manhã, que também será transmitido pelo YouTube. Por quê? Pela qualidade de transmissão. Como nós dependemos da câmera, de um programa editor de estúdio, etc., nós precisamos fazer a transmissão pelo YouTube. Então, os cultos são transmitidos pelo YouTube, ainda mais agora que nós estamos com uma câmera só. O nosso cabo deu um pequeno problema, foi para a garantia, mas logo nós voltaremos à transmissão com 2 câmeras novamente. Questão de alguns dias, o cabo volta da garantia, vai estar 100%. E de live voltamos terça-feira, se Deus assim permitir, às 19h30. Este vídeo ficará disponível aqui no Facebook e também estará depois no YouTube. Então, boa noite a todos e a todas.